Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Meu nome é Fátima, sou voluntária na Casa Semi e agradecida por todas as oportunidades que recebo de trabalho, de aprendizado e de companheirismo, juntamente com todos os demais irmãos que fazem parte desta casa. Hoje eu vou falar do tema do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Mas antes disso, vou pedir para que vocês possam estar sentados acomodadamente, que a gente possa juntamente realizar a abertura deste trabalho, desse estudo, nos ligando aos nossos mentores individuais, nos ligando à espiritualidade maior, acalmando os nossos pensamentos, abrindo nossos corações para que possamos receber a mensagem da melhor maneira possível e vamos nos ligando também a Jesus, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, que nos dá tantas oportunidades de mudança nesta vida, e lhe agradecemos através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só o Senhor tem o poder e a glória para todo sempre. E assim, agradecida que somos, vamos dando início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, que hoje eu vou falar do poder da fé. O poder da fé. E vou falar a respeito de uma passagem de Jesus. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam à montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus, capítulo 17, item 14 e 19. Quando Jesus diz que preciso ter fé, para que a gente tenha fé, a gente precisa confiar. Nós, homens, precisamos ter fé e sermos capazes de realizar as coisas que fazem parte da nossa vida, sem duvidar de nós mesmos. E aceitar que Jesus é único
e que por ele nos dá esse sentido, que é um sentido moral. E quando ele fala de transpor as montanhas são as dificuldades que a gente tem, a resistência, a má vontade material, o nosso egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas e também os preconceitos, o amor próprio. Então, quando ele diz tudo isso que são montanhas, que são os obstáculos da nossa vida, são formas e momentos por que passamos e que para que isso passe, a gente precisa ter coragem. A gente tem que desbravar os caminhos, traçar batalhas às vezes para que a humanidade possa progredir. E com isso a gente precisa de fé. E quando a fé é forte, ela persevera e nos dá força e recursos e energia para a gente ultrapassar todos esses obstáculos, sejam eles grandes ou sejam eles pequenos. A fé que vacila é as que nos provoca a falta de confiança e que nos põe à prova mediante aos nossos adversários, que somos nós mesmos. A fé é um meio que a gente tem de vencer todas as nossas dificuldades. Alguns têm e outros não. Né? Quando a gente às vezes está doente, sente uma dor, aí a gente pede o auxílio de Jesus. Mas será que é só Ele que nos auxilia? Será que se a gente acreditar que a gente quer ficar bem e a gente consegue? A gente consegue. É só a gente crer, a gente confiar. Porque se aquilo veio até nós, será que é nosso? Será que essa dor é nossa? E é confiar, acreditar que tudo que passa na nossa vida, ou no momento em que a gente está em dificuldade, é uma passagem. E essa passagem faz com que a gente pense, né, que os momentos às vezes são difíceis, mas eles não são impossíveis de serem ultrapassados. E é considerar como se fosse uma forma da gente crer que no final a gente vai ter uma vitória, vai alcançar o nosso objetivo. A fé também pode ser considerada uma confiança que a gente tem em uma determinada tarefa que foi incumbida a nós e a gente acha que não consegue, mas a gente consegue. Porque se a gente tem capacidade, tem inteligência, tem lucidez, né? Sabe que tudo na vida passa e que as metas nos são alcançadas todos os dias e que um dia nunca é igual ao outro e que amanhã será melhor do que foi o dia de ontem. E é acreditar. E se a gente acredita, é sinal de que a gente tem fé. E se a gente tem fé, a gente conquista grandes obras, né? E quando Jesus fala aos seus discípulos que eles são incrédulos e que as pessoas precisam acreditar e que elas não podem ficar dependendo absolutamente de uma única pessoa, era porque quando ele estava aqui, ele sabia que o momento dele estava chegando ao fim e que ele retornaria à pátria espiritual e que cada pessoa que aqui estivesse com as suas dificuldades, além de fazer o pedido a ele, que já não estaria mais aqui, tinha que confiar em si mesmo, né? Dar seguimento às suas vidas com paciência, com tranquilidade, mantendo a calma, para que ele possa atingir os seus objetivos com inteligência, né? E que essa inteligência nos foi dada por Deus, porque sabe que somos capazes, né? Mesmo que a gente
que em alguns momentos se encontra em uma dificuldade muito grande e a gente perde a esperança de que vai conseguir resolver, a gente consegue, mas quem faz com que a gente consegue? A nossa fé, a nossa gratidão pela vida, pela oportunidade de estar aqui e conseguir fazer com que as coisas progridam, que as coisas evoluam. A fé, ela não pode ser vacilante. A fé vacilante faz com que a gente se enfraqueça e que a gente perca as nossas forças. E acho que por mais difícil que as coisas sejam, às vezes, a gente não pode esquecer ou deixar de lembrar que Deus nos deu a oportunidade da vida para que a gente possa transpor as nossas montanhas, né? Acreditar que amanhã vai ser melhor e entender que a fé é algo adquirido por nós mesmos. A gente às vezes, antigamente se diziam, né? Eles falavam que Jesus fazia milagres. Ele não fazia milagres. Ele fazia com que as pessoas pudessem enxergar a capacidade que elas tinham de quando ele passava pelo povo e as pessoas o tocavam e eles tinham uma recuperação com relação a alguma enfermidade que ele tinha, de enxergar ou de alguém que estava muito mal e sangrava e de repente esse sangue se cessava, mas não era algo que ele não, como eu posso dizer, que ele não nos dava. Era algo que que as pessoas acreditavam, né? E com isso tudo ocorria e as pessoas iam melhorando, iam se fortalecendo, iam se atendendo a si mesmo por causa da sua boa vontade, do seu poder de confiar, do seu poder de saber que Jesus estava lá e sabia da luminosidade dele, da força dele, e as pessoas o tocavam e saravam, né? Porque depois Jesus partiu, Jesus voltou para o plano espiritual e as coisas continuaram acontecendo. E aconteciam porque as pessoas acreditavam, porque as pessoas tinham fé. E ainda existem pessoas que dizem que a fé não existe, ninguém me deu, mas ninguém te dá. É você que adquire, com a sua perseverança, com a sua boa vontade, com o seu empenho, com a sua capacidade, com a sua aplicação. E aí a fé cresce e ela toma conta da gente, que a coisa mais simples que às vezes a gente possa achar que não consegue, e a gente consegue, se a gente acreditar. Às vezes pode ser que o objetivo não seja concluído como a gente gostaria, mas a gente conseguiu em virtude de acreditar naquilo que a gente é capaz. Um exemplo de fé, quando a gente vem ao centro espírita e senta na cadeira de passe e o trabalhador fala para você, pense em Jesus. E aí você se eleva, se fecha, se liga a ele e recebe a emanação de energias, de fluidos da espiritualidade. E aí você sai de lá mais leve, se sente melhor, se sente bem. Isso é o quê? É a sua fé agindo nos seus pensamentos, agindo com as energias emanadas do alto. Mas essa energia faz parte de ti, faz parte de todos. Está em você, está no seu ser, na sua luz, no seu bem-querer. Então acho que
A fé é algo que a gente busca a vida toda. Quem a busca, né? Quem a quer. Porque Jesus hoje, ele não está aqui mais. Ele deixou os seus exemplos. Ele deixou a sua bondade com relação ao próximo. E se nós nos utilizarmos dela da mesma maneira que ele o fez, também vamos conseguir transpor as montanhas necessárias de nossas vidas e auxiliar aqueles que dela ainda não a encontraram. É ser grato sempre, acreditar que a fé vem de nós mesmos e a fé é algo a ser alcançado pela nossa boa vontade, pela nossa entrega, pelo nosso conhecimento, pelos nossos estudos, pelo nosso envolvimento para com todas as pessoas e tudo aquilo que Jesus deixou-nos como exemplo. O poder da fé é algo mágico, é um magnetismo que nos atrai porque somos luz, porque fazemos parte da divindade e não damos ainda a importância que merecemos quanto a tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos mostrou. É necessário que nós tomemos posse dessa oferta que nos foi dada, para que possamos crescer espiritualmente e acreditar sim que a fé está presente em nós todos os dias, que a fé faz com que sigamos em nossa vida, mesmo com as dificuldades grandes, médias ou pequenas, mas confiando sempre e acreditando que dela possamos tirar proveitos em auxílio a quem de nós precisarmos, através das nossas preces, através das nossas vibrações, através das nossas elevações de pensamento, através das nossas ideias edificantes e fortalecedoras, né? E milagres, como diziam, não é um milagre. A fé é algo que existe. Se a gente confiar e acreditar, ela vai aparecer à nossa frente todos os dias. Só de saber que quando a gente se deita para dormir e no outro dia a gente acorda, é sinal de que a nossa fé está presente e que se caso um dia nos deitarmos e não voltarmos, é que a nossa fé encontrou um novo caminho, né? Que é o caminho mais próximo de Jesus. E que o poder da fé faça com que a gente consiga ultrapassar diferentes crenças, religiões, dogmas. Eu acho que nós juntos, com pensamentos elevados, encontraremos a fé aonde quer que a gente vá, desde que queiramos, desde que aceitamos e desde que acreditemos. Sempre. Acreditemos nas palavras de Jesus, acreditemos no seu ensinamento, que jamais faltará fé em nós. Jamais. A fé é algo que possui a simples verdade. É algo que nos fortalece. E não é só
com relação a quando a gente tem dificuldade. A fé, ela existe em todos os momentos da nossa vida. Se crermos em Deus, acreditemos nele e seguimos os ensinamentos de teu Filho, a fé jamais nos faltará. A fé jamais nos deixará perdido. E assim, espero que todos vocês continuem trabalhando para que essa fé cresça ainda mais, para que essa fé nos mostre caminhos e nos direcione para que a humanidade possa ser melhor. Então vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade presente, aos nossos mentores que nos fortalecem todos os dias, nos auxilia, nos ampara, nos dando o alívio das nossas dores, auxiliando para que possamos encontrar um caminho e fazendo com que a nossa fé cresça ainda mais. Agradecendo sempre, dizendo graças a Deus, muito obrigada por mais esta oportunidade de trazer a palavra de Jesus em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.